Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos ciclos biogeoquímicos. Nós já falamos do ciclo da água, do gás carbônico e do oxigênio. Então hoje nós vamos falar do ciclo do nitrogênio. Então a gente sabe que o nitrogênio é um elemento químico muito importante para os seres vivos. Na atmosfera, como vocês estão vendo aqui nessa imagenzinha aí superior, na atmosfera a gente é composta por 78% desse gás, tá? Enquanto a gente falou no ciclo anterior sobre o oxigênio, 21% da atmosfera é composta por oxigênio e o gás carbônico apenas 0,03%. A gente já viu isso nos ciclos anteriores. Então, por que o nitrogênio é um elemento de tão importância? Porque ele compõe os aminoácidos, e a gente sabe que os aminoácidos, elas são unidades que vão formar as proteínas, que são macromoléculas, que têm função estrutural no corpo dos seres vivos. E também compõe os nucleotídeos. E os nucleotídeos são unidades que vão formar os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA. Beleza? Então, para compreender melhor o ciclo nitrogênio, nós vamos dividi-los em etapas, tá? Para melhor compreensão de vocês. Então, nós vamos falar sobre a fixação atmosférica, a fixação biológica, a nitrificação e a desnitrificação. Então, no ciclo do nitrogênio, essa fixação é a etapa em que as bactérias fixadoras atuam. Essas bactérias é do gênero Rhizobium. Elas vivem associadas às raízes de algumas plantas. Como vocês estão vendo nessa imagem, esses nódulos são bactérias do gênero Rhizobium, que principalmente, elas estão associadas às raízes de algumas leguminosas, como feijão, a soja, formando esses nódulos. Nessa fase, dos nódulos, o gás de nitrogênio, ele é transformado em compostos orgânicos nitrogenados. Então, vamos falar sobre a fixação atmosférica, antes da fixação biológica. Nesse caso, o nitrogênio atmosférico, se houver uma certa quantidade de energia que ocorre em tempestades, por exemplo, que tem muito relâmpago, ele é fixado. Aí ele vai se transformar em óxido de nitrogênio e estes, ao serem hidratados, eles vão se transformar em nitrato, que é o NO3. Esses vão ser levados para a terra pelas chuvas, certo? E esse nitrato é absorvido, por exemplo, pelas plantas. A fixação biológica foi o que a gente falou anteriormente. Ele é a principal forma de fixação, certo? Essas bactérias fixadoras, algumas espécies de cianobactérias e de bactérias que são bactérias quimiosintetizantes, elas são capazes de transformar o nitrogênio atmosférico em amônia, sendo por isso chamada de fixadora de nitrogênio, como a gente falou nas plantas leguminosas, que estão associadas, é uma simbiose, é um mutualismo entre raízes de planta e essas bactérias, fazendo a fixação desse nitrogênio para as plantas. Em troca, a planta passa substância orgânica para essas bactérias, por isso que é um mutualismo, é uma troca. E aí vocês estão vendo aí, algumas plantas, algumas leguminosas com vários nódulos cheios dessas bactérias fixadoras. Então, vamos começar pelas etapas, as etapas que a gente falou anteriormente. Então, vamos começar pela nitrificação. A nitrificação é o processo que resulta na formação de nitrato, que é o NO3. O nitrato é a forma
com que as plantas vão absorver, que não é tóxico à planta. A nitrificação, ela é dividida em duas partes, nitrosação e a nitratação. O que é a nitrosação? É quando a amônia proveniente de fixação ou pode vir da excreção de animais ou pela decomposição de animais, essa amônia ela é convertida em nitrito por bactérias dos gêneros Nitrosomas e Nitrococcus. Entendido? Então, repetindo. A nitrosação é quando a amônia é convertida em nitrito, beleza? A nitratação é quando esse nitrito é convertido em nitrato, mas é por outras bactérias dos gêneros Nitrobacter. Repetindo, a nitrosação é quando a amônia é convertida em nitrito. A nitratação é quando a amônia, o nitrito é convertido em nitrato, beleza? Então, aqui, a gente tem um esquema, né, mais resumido, tá, para explicar o ciclo do nitrogênio. Então, vocês estão vendo, né, aqui a fixação, né, desse nitrogênio. Plantas leguminosas, né, cheias de nódulos aqui, cheias de bactérias, elas estão fixando nitrogênio atmosférico, né? Quando essas plantas, elas morrem, essa fica no solo, né, em forma de amônia, né? Tá aqui, ó, vai ficar em forma de amônia. Outra proveniente também, a amônia, vem de onde, né? Da decomposição de animais, né? E de plantas ou de excretas desses animais, né? E vão ficar no solo aqui em forma de amônia. Só que a amônia, ela vai ser convertida. Lembra do que eu falei ainda agora? A amônia vai ser convertida em nitrito por bactérias chamadas de nitrificantes. Por isso o nome nitrificação, certo? Nitrificação. Então, esse nitrito, né, ele vai ser convertido em nitrato, certo? Por outras bactérias. Lembrando que o nitrito, ele não é absorvido pela planta, é tóxico. Então, ele é convertido em nitrato. O nitrato, sim, né, pode ser absorvido pelas plantas, pode ser assimilado. As plantas vão usar esse nitrato, né, para quê? Para produzir proteínas, né, e ácidos nucleicos. Os animais, ó, ao comerem, os herbívoros, ao comerem, né, as plantas, eles vão obter esse composto nitrogenado, certo? Mas tem outro processo aqui. O nitrato, ele é convertido, né, aqui, por bactérias desnitrificantes, que é a desnitrificação, certo? Parte dos compostos nitrogenados presentes no solo passa pelo processo de nitrificação, como foi falado. Outra parte passa por um processo chamado de desnitrificação, processo realizado por bactérias do solo, chamadas de bactérias desnitrificantes. Então, para obter a energia, essas bactérias vão degradar esse composto nitrogenado, nitrato, e liberar gás de nitrogênio de volta para a atmosfera, certo? E aí recomeça todo o ciclo novamente. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Tchau, tchau!